Aí tem um... Michel tá aqui. Boa noite a Vamos ler todos. primeiro o capítulo, essa parte que é citada aí do 28 ao 32. Vamos ler primeiro o Romano, né? O capítulo de Romanos. Eu vou compartilhar aqui, Dalco, eu já tô aberto aqui na Bíblia. Pronto. Certo? Vá, pode compartilhar. Pronto. Eu vou ler então, do 28 ao 32. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Pronto, irmão Dal, agora o irmão pode compartilhar aí o texto novamente. Né? Não compartilhou o seu com o irmão. Não apareceu? Ah, para mim apareceu, compartilhando. Vixe. Não. O... Pra mim apareceu, Michel. Para mim também aqui. E eu percebi que sua tela, Dal, de compartilhamento está aqui do lado. Eu cliquei para fixar. Mas se Pronto. alguns irmãos tiverem dificuldade de fixar a tela do texto, aí o irmão Dal tira e coloca de novo, que aí aparece para todos novamente. Eu já vou fazer isso aqui, porque eu fixei aqui, mas não sei se apareceu para todos. Espera aí. Pronto, tá bom aí, né? Tá todo mundo vendo aí, né? Então, Ok. eu vou estar lendo aqui. Vamos bem devagarzinho, irmãos, aí para a gente buscar entender, né? Porque as coisas vão se encaixando aos poucos na nossa mente, né? Peça por peça. O homem se volta à violência e à injustiça social. O capítulo 1 de Romanos, 28 a 32 versículos. Uma terceira consequência dos homens dando as costas ao conhecimento de Deus na criação é que começaram a cometer todos os tipos de pecados antissociais contra seus semelhantes. Violência, injustiça, etc. Paulo continua a dar uma lista definitiva de mais de 20 desses pecados. Abre parêntese. Fornicação está nesta lista, na King James, na Bíblia, King James. Mas não está no texto grego, porque a série anterior de versículos já abordou isso. Estes versículos estão tratando de pecados antissociais. Por exemplo, malícia, raiva, violência, engano, etc.
O comportamento em que o mundo pagão se degenerou mostra que a justiça prática não será encontrada entre os homens que não se importaram de ter conhecimento de Deus. Dá uma paradinha aqui para a gente meditar. Se algum irmão quiser falar, fica à vontade. Só um detalhezinho aí dessa parte da fornicação. A gente sabe que a fornicação é o relacionamento ou sexo ilícito, que é fora do casamento. Uma pessoa que se prostitui, em um momento na palavra fala que ela peca contra o seu próprio corpo. A traição está fazendo isso, pecando contra o seu próprio corpo, um adultério, né, que eu estou falando, e também contra aquele cônjuge. Mas o assunto aqui, como foi abordado, é antissocial, abrange muito mais gente, é fora da questão do nosso corpo somente. Algum irmão gostaria também de completar isso aí? Quando fala aí uma terceira consequência dos homens dando as costas ao conhecimento de Deus na criação, só para relembrar, né, que a primeira consequência que a gente viu foi a idolatria, a segunda já foi a imoralidade, a qual vimos ontem, e essa terceira é a violência. E olhando assim, né, rapidamente, eu juntando essas três peças, eu vi da seguinte forma: a idolatria é o ser humano querendo, como se ele estivesse fazendo um pecado contra o próprio Deus, né? Deixamos de adorar Deus para adorar ídolos, né? Que é o foco do que o apóstolo Paulo estava falando ali. Ou seja, é um pecado diretamente contra Deus. A imoralidade, eu vi que é um pecado que a pessoa pratica com o seu próprio corpo. E a violência e a injustiça social já são pecados que afetam as outras pessoas. Então, colocando tudo no pacote, o apóstolo Paulo fez essas três consequências para mostrar que o pecado ele abrange a todos os âmbitos. É um pecado pecados contra Deus, pecado contra você mesmo, o seu próprio corpo, e o pecado contra as outras pessoas. Então, todas essas classificações de pecados aí traz consequências para todos, né? Para o próprio Deus, para você mesmo e para as outras pessoas. Aí, nesse caso aí, do que a gente está hoje, está no foco de você, do ser humano para outro ser humano e para um grupo de pessoas. As injustiças sociais. Aproveitar já os comentários aqui. Como é que estão as irmãs? Estão conseguindo entender essa questão aí, como foi bem explicada aí por Michel? Como é que estão as irmãs? Estão entendendo o que é que o livro de Romanos aborda em relação ao homem, a queda do homem, sendo que aí está se falando, lembrando, né, de pagãos que rejeitaram a Deus, não consideraram Deus através da questão da criação. A criação de Deus dá testemunho da existência de Deus. Então, aí são pagãos. Esses pagãos que, através da criação, como foi falado aqui de novo,
consequência dos homens dando as costas ao conhecimento de Deus na criação. O assunto está sendo esse aí. Por enquanto, esse povo. Importante a gente ter bem em mente isso aí. Vou dar uma lida de novo e a gente continua. Ok? O homem se volta à violência e à injustiça social. Uma terceira consequência dos homens dando as costas ao conhecimento de Deus na criação é que começaram a cometer todos os tipos de pecados antissociais contra seus semelhantes, como foi falado aí por Michel. Violência e injustiça, etc. Tudo isso aí. Paulo continua a dar uma lista definitiva de mais de 20 desses pecados. Aí abre parêntese para explicar sobre a fornicação. Fornicação está nesta lista na King James, mas não está no texto grego. Porque a série anterior de versículos, foi abordado antes, a imoralidade, já abordou isso aí da fornicação. Então, aí nesse momento aí não deveria estar. Continua aqui. Estes versículos estão tratando de pecados antissociais. Por exemplo, malícia, raiva contra seu semelhante, violência contra o seu semelhante, engano contra o seu semelhante, etc. O comportamento em que o mundo pagão se degenerou mostra que a justiça prática não será encontrada entre os homens que não se importaram de ter conhecimento de Deus. Continuando. Os pagãos abandonaram Deus de três maneiras. Em sua teologia, pecado contra Deus, que foi a idolatria, nos versos 21 e 23, que a gente viu, né? Antes da gente continuar, a gente pode dar uma lida aí, né? Vou colocar aqui, só para a gente relembrar. 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Esse foi o primeiro ponto aqui abordado. Em sua teologia, voltando aqui, a gente acabou de ler, pecado contra Deus, 21 ao 23. Agora aqui. Em sua moralidade, pecado contra seus próprios corpos, homossexualidade. Versículo 24 a 27. Vamos ver lá. A consequência. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Voltando.
Esse foi o segundo ponto. Agora o terceiro. Em sua vida social, que agora é o assunto que nós vamos entrar. Pecado contra ser semelhante, violência e corrupção. Já lemos do versículo 28 ao 32. Dando para entender, irmãos? É muito importante a gente dividir bem, né, a palavra de Deus, ou manejar, como se fala, né, na carta a Timóteo. Acho que a irmã Rita de Cássia perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Pode me explicar essa passagem que diz que Deus os abandonou? Quer dizer o quê? Michel, quer responder aqui a irmã? Rita de Cássia? Vou voltar o texto lá. Da questão da imoralidade, né? Pelo que eu eu acho que eu não vou saber responder assim de uma forma muito clara, né? Mas tem passagens em que Deus ele fala que ele entrega os homens às suas paixões. Isso significa quando o homem, né, por mais que Deus dê oportunidade para ele se arrepender, para que ele mude seus caminhos, no sentido de se atentar, né, a questão de seguir a Deus, e vendo que a pessoa ela não quer de maneira alguma, Deus, então, ele entrega a pessoa aos seus próprios desejos. É como se fosse a forma de Deus falar assim: você você não quer me ouvir mais, você só quer fazer sua vontade? Então que assim seja. Mais ou menos isso. Deus tratou dessa forma Israel. Quando Israel, que era o seu povo, é o povo de Deus, né, aqui na terra, o seu povo terreno, quando eles começaram a ser idólatras, a praticar imoralidade, né, todos esses pontos que a gente está estudando aqui, Deus, por meio dos profetas, pedia para que o povo voltasse atrás, para que o seu povo atentasse para Deus, só que mesmo assim eles não olharam, eles continuaram fazendo a sua própria vontade. E aí Deus, na sua ira, né, como é dito em diversas passagens, como Isaías, em Jeremias, do Antigo Testamento, ele na sua ira, ele entrega o seu povo à sua própria condenação, vamos dizer assim. Ele não insiste mais, ele deixa realmente ele seguir os seus pecados. É o termo também conhecido como endurecer o coração. Deus, ele endurece o coração daquele que não quer se atentar para ele. É uma maneira de Deus agir com os homens, né, com aqueles que realmente não querem saber e nem obedecer a ele. Um exemplo disso, eu vou compartilhar aqui, irmão Dal. Aliás, irmão, já que o irmão está aberto aí com a Bíblia e a palavra, vai em Salmos 81, por favor. Salmos 81, verso 10, a partir do 10. Isso. Olha o que o Senhor fala aqui de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. E aí o Senhor continua a lamentação aí, né? Então, eu acho que isso já pode até responder, né? O Senhor chama, a pessoa, o seu povo não quer ouvi-lo, então ele entrega a pessoa ou o povo em seus pecados, né? E a gente sabe a tristeza que foi isso para Israel, porque quando o Senhor tirou a sua glória, tirou a sua presença de Israel, chegou Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, e destruiu Jerusalém.
Então, isso é uma atitude que Deus faz com as pessoas, né, que não querem a Ele, mas isso mostra também a tristeza que o Senhor faz ao fazer isso, porque ele não quer isso, né, mas ele acaba fazendo isso porque realmente a pessoa não quer ouvi-lo. Não sei, irmã, se a irmã conseguiu entender, através da minha fala, o termo. Boa noite, irmãos. Eu, completando também, eu estava assistindo uma reprise de uma live do irmão Lemão, que ele faz um estudo das dispensações, e ele lembrou bem, e agora que a irmã levantou essa pergunta, e o irmão Michel respondeu, né, que Deus lembrou, né, se lembrou dos lamentos de Israel quando estava cativo lá no Egito, né, que Deus levanta Moisés, ele se lembra, né, do povo lá, dos lamentos do povo lá, para poder levantar Moisés para tirar o povo do Egito. E o irmão Lemão que levantou essa explanação falou na live assim, de que, de certa forma, o povo israelita, né, Jacó, com a tua parentela, com teu povo, foi para o Egito por conta de uma seca que existiu e que José, levantado governador do Egito, ele que geriu aquela situação toda, né, que ele desvendou os sonhos e então ele estocou alimento e só no Egito tinha alimento. Foi a circunstância que fez Jacó ir com o teu povo, né, e reencontrar com o teu filho José lá, aquele reencontro com os irmãos deles também. E Lemão tocou nesse ponto que quando passou isso tudo, era para eles terem saído e voltado para a terra de Canaã, né? Que a promessa deles era a terra de Canaã, mas eles acharam bom, né? Porque depois que o faraó descobriu que eles eram tudo parentes de José, tudo familiares de José, então mandou que eles escolhessem do melhor da terra, né, para eles, e ele escolheu, e ali eles permaneceram, né, ficaram quando eles deveriam ter saído depois que acabou a seca toda, eles deveriam ter voltado para sua terra, mas eles ficaram ali achando que estava bom, né, porque eles tinham regalia, né, mas aí trocou-se o rei, então eles entraram em escravidão. Aí o Deus, de certa forma, pensou eu, que deixou eles, né, viver conforme os quereres dele, as concupiscências deles, e depois Deus voltou a se lembrar dele, né, com Moisés para resgatá-lo ele da mão do faraó que já estava oprimindo o povo, e a gente sabe o resto da história. Então eu quis trazer assim uma colocação para poder dar não sei se ajudou também. Para complementar aí, irmãos, também nós vemos que Deus é muito longânimo, né? Quando chega ao ponto de acontecer algo assim que parece muito duro, é porque já elevou muito, o pecado se agravou muito, a gente vai ver alguns exemplos. Aí o escritor fala que voltou à violência. Foi um pecado que cresceu muito aí nessa parte da vida social. Se a gente voltar lá em Gênesis 6, né, todo mundo conhece, a maioria conhece lá do dilúvio, né, que é só Noé e a sua família, né, que são salvos, nós vamos ver que isso aconteceu porque multiplicou muito o pecado. A imaginação do homem era má continuamente,
Todos os pensamentos, a Bíblia diz, né? Todos os pensamentos do homem era mal continuamente. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente ler, fica melhor. Gênesis 6, né, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então a gente vê que era muito grave. A gente vai ver no versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A gente vê claramente a questão do... tinha todo tipo de pecado, né? Toda sorte de pecado. Porém, a violência é o que mais estava acontecendo aqui nesse período, e se elevou muito, né? E no 12 diz, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, sempre assim, quando chega a um estágio muito elevado, a gente não sabe quantos anos dura isso, e a longanimidade de Deus, mas a gente pode ver um outro link também lá com Sodoma e Gomorra, né? Tem Gênesis também, 19, 18, Gênesis 18 e o versículo 20. Disse mais o Senhor, porquanto clamou de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, a gente vê aqui um outro estágio, né, onde ele tem que entrar com fogo, né, ele tem que destruir. Então, a gente vê sempre, como foi lá o dilúvio, só foi salvo Noé e a família, aqui também só foi Ló e as filhas. Então, a gente vê que sempre que o pecado agrava muito, então a gente vê que tem um cálice, né, tem uma medida. E o Senhor é longânimo, e ele vai permitindo, como nós vimos lá, né, os irmãos bem falaram aí, e vai chegar um ponto que ele entrega, né, os próprios desejos, e chega um ponto que ele entra também, que já não dá mais, e ele desce já com a ira e com a conclusão daquele pecado que se agravou muito, né. Certamente deve ter outros aqui, eu só consigo me lembrar desses 2 pontos em que dá para fazer o link, mas deve ter alguma coisa também com a questão da idolatria. Então nós vimos aí, como o leitor está falando, né, da violência, da homossexualidade, e nós vimos aqui também um hack aí de novo, não, né, irmãos? Misericórdia. Não, foi eu aqui que errei o dedo. Misericórdia, né? A gente já fica assustado com o hack. Mas, então, tá de acordo com o texto, né? A questão da violência, um pecado social, né? Falado aí no texto, e a gente vê lá em Gênesis 6 o que aconteceu, por isso que a volta, né, da violência, já existiu isso. E também da imoralidade, né, ou da homossexualidade, né, que a gente vê aqui também, né, em Sodoma e Gomorra, a causa desses pecados terem se elevado tanto. Aí sempre que a gente viu o pecado se elevar muito, agravar muito, e não ter praticamente ninguém lá, só um ou dois, sempre tem uma ação, né, a ira de Deus é derramada sobre o lugar, sobre as pessoas. Mas antes de muitos falarem, como Deus é mau, tem que lembrar que isso demora muito tempo, a longanimidade de Deus não tem como a gente imaginar. Mas, com certeza, demora muito para chegar a esse ponto, mas já aconteceu e deve continuar acontecendo na história da humanidade de algum modo, nós não sabemos. Estamos agora passando, né, por uma grande pandemia, não sabemos também por que, como e tal, mas pelo menos tem esse paralelo, esse link, sempre que o pecado se agrava muito, o Senhor entra com a providência, né?
Não sei se seria isso agora, não podemos afirmar, mas realmente não é bom que o pecado se agrave nem para o ímpio e nem para o justo, nem para o salvo. Com certeza o Senhor vai entrar com providência. Acho que aqui a irmã fez uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler logo o comentário de Rita. Ela falou aqui. É como se tem uma pessoa que só anda no erro. Você aconselha o tempo todo, aí não dá ouvido. Aí você deixa de mão. Aí ela segue o seu erro. A irmã Larissa perguntou aqui, mas o Senhor sabe que esta pessoa vai negar? Sabe, irmã, porque Deus ele é soberano, ele sabe de todas as respostas. Sabe o passado, o presente, o futuro. É a soberania de Deus, né? Ele tem os seus conselhos. Todavia, quando trata da responsabilidade do homem, é outra coisa. Porque não vai ter ninguém diante de Deus, quando Deus for julgar cada um, né, no grande trono branco, e lembrando que lá os salvos não vão estar nesse julgamento, porque essas pessoas vão ser julgadas para a condenação eterna. Não vai, como fala em Romanos 1, a gente já viu isso, né? Todos que vão ser julgados vão ser inesculpáveis, não vão ter desculpa. Independente da soberania de Deus, ninguém pode chegar na frente de Deus e em sua defesa falar assim, ah, Deus, mas você sabia que eu ia negar você. Sim, mas o que isso afeta ou não a sua culpa? Foi isso que você fez. E você vai ser julgado pelas suas obras. A mesma coisa é quando Deus, ele, mesmo em sua soberania, mesmo sabendo que Israel negaria ele, né? E eu estou falando Israel aqui porque foi o exemplo que eu falei anteriormente, mas mesmo Deus com sua soberania, ele insistiu. Ele insistiu várias vezes, pediu para Israel voltar atrás. E eles não voltaram, o povo não voltou, né? A mesma coisa são as pessoas que ouvem o evangelho da graça, mas não crê, ouve outra pessoa falando, não crê. Essa pessoa está tendo a oportunidade e está negando essa salvação. Então, quando a pessoa estiver no grande trono branco para ser julgado, é nessas coisas que ele vai ser culpado. Então, perceba que isso, no julgamento de Deus, nada vai ter a ver com se Deus já sabia ou não que ia negar ou que tal pessoa ia aceitar, mas a responsabilidade que cada um teve e negou. Né? Um exemplo disso, para a gente ver como Deus, ele é, como posso dizer, esperançoso para que o seu povo volte atrás. Em Jeremias 36, abre aí, Mandal, por favor. Jeremias, capítulo 36. Eu acho que a partir do verso 1 é bom para a gente ver o contexto da passagem. Cadê? A procura de Jeremias. Aí. Capítulo 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenham falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Desça mais um pouco aí, Dal, para ver esse outro versículo.
Pronto, tá, acho que até aí tá bom, porque aí vai mostrar a ação de Jeremias. Olha só, essa passagem aí, nesse contexto, Jerusalém estava prestes a ser invadida por Nabucodonosor, pela Babilônia, e queria deixar Israel assolada. Iria destruir tudo em Jerusalém. E o Senhor estava falando isso para o profeta Jeremias, que muitos iam morrer pela espada, outros iam morrer pela peste, outros iam morrer pela fome, e outros seriam levados cativos para a Babilônia. Por quê? Por causa da iniquidade que Israel estava. Israel estava na imoralidade, estava na idolatria, estava na injustiça social. Pior ainda, essas injustiças sociais, esses que a gente viu, que o apóstolo Paulo citou, né, de fazer mal para o outro, de enganar, essas coisas, eram praticadas pelas pessoas que cuidavam da casa do Senhor. Então, a gente está vendo uma corrupção que, além de feita pelo povo comum, era feito por aqueles que teriam que representar, que teriam um papel de representar, como posso dizer, uma santidade por estar trabalhando na casa do Senhor, e eram essas pessoas que praticavam todas essas iniquidades. Então, o Senhor, em sua soberania, sabia tudo o que ia acontecer, mas o Senhor chegou para Jeremias e falou: faz isso aí, anota isso no rolo e lê isso diante do povo e de todo mundo. Porque talvez o povo se arrependa do pecado e volte atrás. Então, olha só que interessante. O Senhor tem sua soberania de saber o futuro. Só que, ao mesmo tempo, ele insiste e até fala que talvez o povo se arrependa. Isso mostra que a soberania realmente é só com Deus. A gente não pode achar que como posso dizer, de tirar a responsabilidade do homem, porque a gente tem essa questão de saber que Deus sabe o futuro, então não precisa. Não, a gente tem a nossa responsabilidade, e o povo de Israel teve a responsabilidade de ouvir aquilo que Jeremias falou e se arrepender, porque essa era a vontade de Deus. Só que eles não ouviram. Então, mais uma vez, jogaram a oportunidade fora. Entendeu, irmãos? Então, só para frisar, a soberania de Deus é uma coisa, a responsabilidade do homem é outra. Então, no julgamento, todos os condenados vão ser julgados por aquilo que fizeram ou negaram. Então, é isso. Eu acho que é bom a gente dividir essas duas coisas. Complemento bom também em Jeremias 7, sobre esse assunto. Jeremias 7, a gente vai ver alguns versículos. Por exemplo, o 16 fala com Jeremias, o Senhor fala para ele: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Aí o 20, assim o Senhor, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. No 23, ordenei dizendo: dá ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andar em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram aos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. E lhes dirá: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Então, irmãos, a gente vê claramente, né, a longanimidade, a soberania, e como o irmão Michel bem falou, a responsabilidade do homem, né?
E o Senhor está o tempo todo corrigindo, ensinando, querendo trazer, né, para perto, né? Mas se o homem endurece, se ele não quer a verdade, o que será feito? E um outro capítulo também para dar um complemento também, Isaías 65, que fala, né, verso 2: Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom após seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. É interessante, irmãos, quando a gente vê no Antigo Testamento, né, a gente vê o juízo que Deus traz para Israel. Só que quando a gente vai ver essas passagens aí que os irmãos leram em Isaías e Jeremias, e também tem o Ezequiel também, que eu acho muito interessante, se eu não me engano é Ezequiel 8, que Deus, ele pega, ele leva Ezequiel e fica transportando assim, ó, você achou isso horrível? Agora vem para outro lugar que eu vou te mostrar coisas mais abomináveis que esta. E aí leva Ezequiel para dentro da casa do Senhor, e aí mostra um monte de coisa abominável, e aí fala, tá, achou terrível? Agora eu vou te mostrar coisas piores do que estas. Ou seja, o grau está sempre aumentando de como o povo estava fazendo muitas maldades aos olhos do Senhor. E aí o Senhor tem que agir com isso, né? Quando o Senhor ele insiste, 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 e a pessoa piora, 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 no sentido de não querer ouvir, ele vai entregar mesmo, ele entrega a pessoa aos seus próprios desejos. Então, é nesse sentido também que Deus entregou os pagãos, né, essas pessoas que fogem da presença de Deus o tempo todo e que tudo que fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Deus dá o tempo todo a oportunidade. Mas quando a pessoa não quer e nega, e nega, e nega, aí Deus entrega ele, então. É como se fosse basicamente isso na prática, né? É como se você tivesse alguém, você querendo exortar alguém, ajudar alguém em alguma coisa, e a pessoa te nega, não quer te ouvir, não quer te ouvir, você fala, ué, você não quer me ouvir? Então eu vou parar de falar. É mais ou menos isso, né? Só que a gente também tem que entender que quando Deus ele chega nesse grau, não é de primeira, porque Deus ele é longânimo. O tempo todo ele é longânimo. Então o Senhor é paciente. É porque o grau de situação que Israel chegou, que a gente está citando isso, e desses pagãos aí, a qual o Senhor fala que os entregou, é porque realmente eles chegaram num nível que realmente Deus, ele entrega, somente entrega. Né? Isso é de muita tristeza, mas o Senhor é longânimo, sim, ainda mais para chamar um pecador para a salvação, né? E nós somos exemplos práticos disso. Deus foi paciente conosco. E a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem, né? E venham ao conhecimento da verdade. A vontade do Senhor é essa. Podemos continuar então aqui? Mais alguma dúvida aí de irmãos ou irmãs? Querem continuar nesse assunto? Foi respondido aí? As irmãs entenderam? A irmã Rita disse que entendeu aqui, até fez um comentário também. Então, vou adiantar aqui, irmãos. Então, o ponto que nós estamos falando é esse, né? O termo agora. Violência e corrupção. Em sua vida social, pecado contra ser semelhante, violência e corrupção. Vou continuar lendo aqui. Assim, no capítulo 1,
o apóstolo mostrou conclusivamente que os pagãos são culpados e precisam ser salvos do castigo de seus pecados. A beleza da mensagem do Evangelho, a qual veremos, é que, embora os pagãos tenham se colocado em uma condição aparentemente sem esperança, ainda não está além do alcance da graça de Deus. Deus os entregou para fazerem aquelas coisas vis, como um juízo governamental. Abre parêntese, que tem a ver apenas com o tempo. Mas ele não desistiu deles no que diz respeito à eternidade. Eles ainda podem ser salvos. Paulo passa a mostrar, nos capítulos 3, versículo 21 a 5, do versículo 11, que Deus ama todos os pecadores e que ele pode e salva pessoas dessa classe de homens. Alguns dos coríntios foram uma vez desse caráter. E Deus, na graça, os salvou. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 a 11. Vou dar só uma pausa aqui para a gente ver isso aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Voltando. Retrocesso aqui do que nós lemos agora. Alguns dos coríntios foram uma vez desse caráter, e Deus, na graça, os salvou. Mesmo que o Evangelho não os tenha alcançado em suas vidas, os pagãos receberam um testemunho suficiente de Deus na criação para fazer com que qualquer um que tenha fé se desvie de seus pecados e tema a Deus e faça o que é justo. E assim lhe seriam agradáveis ou aceitos, na tradução brasileira, e salvos do juízo. Atos 10, versículo 34 e 35. Vamos ver aqui. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz
o que é justo lhe é aceitável. Dessa parte de novo. A partir daqui. Mesmo que o Evangelho não os tenha alcançado em suas vidas, os pagãos receberam um testemunho suficiente de Deus na criação para fazer com que qualquer um que tenha fé se desvie de seus pecados e tema a Deus e faça o que é justo. E assim lhe seriam agradáveis ou aceitos e salvos do juízo. Comentário aí dos irmãos, fique à vontade. Só quero comentar rapidamente aqui a forma como o autor Bruce ele coloca, mesmo que o evangelho não se tenha alcançado em suas vidas, os pagãos receberam um testemunho suficiente de Deus na criação para fazer com que qualquer um que tenha fé se desvie de seus pecados e tema a Deus e faça o que é justo. Então, deixa claro que o Senhor ele salva sempre por graça, né? Que é através da fé. Era por fé que o pessoal, as pessoas do Antigo Testamento, antes do Senhor vir aqui à Terra, eram salvos por fé. O Evangelho da Graça é a manifestação dessa salvação pela fé, que nós conhecemos plenamente isso, porque as pessoas do Antigo Testamento tinham dificuldade de entender isso, né? Graças a Deus, hoje a gente entende e a gente, de forma consciente, aceitou e entende isso, através da pessoa de Cristo, né, da sua obra. Só que as pessoas também que não ouvem o Evangelho, né, inclusive essa era uma dúvida minha, porque eu até achava que uma pessoa que, para ser salva, tinha que ouvir o Evangelho. Só que se a gente pensar assim, a gente vai estar limitando o poder de Deus, porque Deus está tratando com cada um, né? Aquele que não vai ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho enquanto vive, a pessoa tem a própria natureza para ver, a própria criação. E aí, quando a pessoa ela tem fé em Deus, a consequência disso é ela querer ser justo diante de Deus, né? E realmente um tipo de conhecimento que só a pessoa só a pessoa mesmo para conhecer e saber como é. Mas é interessante a forma como Bruce fala, porque ele não deu ênfase à obra, né? A pessoa não vai, essa pessoa, esse pagão que não ouviu o evangelho, ele não vai ser salvo porque mudou de vida, vamos dizer assim, para Deus. Porque isso dá uma impressão de que ele foi salvo porque praticou alguma coisa, né? A salvação pelas obras. Mas não, ele mudou de vida, ele vai querer buscar ser justo para Deus, porque essa é uma prática pela consequência dele ter crido, né? E é pelo fato dele ter crido em Deus que ele foi salvo. Mas aí, enquanto ele vive, ele vai querer viver em consonância, né? A vontade de Deus, de buscar ser justo. É o que fala lá em Tiago, sobre a fé sem obras é morta. É nesse sentido. Você fala que tem fé, mas tem uma vida totalmente depravada. Então, como é que você vai mostrar que tem fé para as outras pessoas? Que testemunho de fé é esse? É aí que a gente duvida. Será que você tem fé mesmo? Tem a questão do temor, né, irmãos? Como está escrito aí, né? A fé se desvia de seus pecados e tema a Deus. É uma consequência de quem crê em Deus, de quem acredita que Ele existe. Se a pessoa crê em Deus, sabe que Ele existe, tem essa fé, vai ter temor. E sabe que Deus aborrece o pecado. Não vai querer viver na prática do pecado. Um exemplo também é lá em Atos 10 mesmo, né? A gente vê o Cornélio, né? É um bom exemplo disso que a gente estamos falando. Né? Cornélio é um centurião da corte italiana. Piedoso e temente a Deus. Ele tinha um temor de Deus.
com toda a sua casa. Aí vem as obras, né? Fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Né? Como é que ele fazia isso? Porque cria em Deus. Então chegou até a visão do anjo, né? Aqui. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Duas mãos levantadas. José Nilton e a irmã Erenilza. Então, Erenilza. Quer fazer alguma pergunta, Erenilza? Fagundes é você, né? Sim, irmão. Assim, a questão quando o irmão Michel falou que às vezes as pessoas têm que pregar, é, eu até esqueci, às vezes eu quero perguntar logo porque eu esqueço rápido o que eu vou perguntar. Em relação a pregar o evangelho para uma pessoa numa situação. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que está no leito de morte, está passando mal no hospital. Não teríamos que ter, somente a mulher não tem essa, né, por Deus, essa posição, né, de estar indo levar essa mensagem para as pessoas, ao público. Mas sim no nosso lar, ou então perguntar aos nossos esposos. E no caso de alguma situação, falar Jesus te ama, Jesus salva, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse caso, tem a pessoa no leito de dor, no hospital, até uma irmã citou que, você poderia ir lá, né, falar do amor de Deus, falar da salvação para ele. E eu falei com ela: irmã, o mais interessado na salvação dele é Deus. Deus sabe de todas as coisas, ele sabe quem está doente, ele sabe que vai morrer, que ele pertence à vida. Então, eu lembrei de um vídeo que outro dia até comentei com os irmãos, da pregação, mesmo assim, do amor de Deus, da salvação, não espere, o caminho é esse, é Jesus, que eu até enviei para minha irmã, que é da denominação, enviei para o celular dela. Ela passou essa mensagem para o marido dela, que estava na casa dela, ela cuidando dele, e ele ouviu e ela disse que ele entendeu e que aceitaria o Senhor como Salvador, que ele é o caminho, e para mim isso foi para mim um motivo de muita alegria, porque não foi o pastor, um monte de irmãos ir lá fazer aquelas orações, aquela coisa toda, para ele se render ao Senhor. Então foi dessa. Então, no caso desse outro que está no hospital, eu não poderia ir lá, eu poderia fazer a mesma coisa? Erenilza, eu não sei se você completou aí no final. A pergunta seria qual mesmo? Inclusive, eu vou até no grupo. Sim, Jesus te ama, ele é o caminho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele ao mundo para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele crê, eu poderia fazer isso? Eu acho que não, né? Pelo que eu tenho aprendido, não, né?
Parece que a dúvida da irmã é se ela pode pregar o evangelho, é isso, irmã? Pelo que eu entendi, numa situação em que tem uma pessoa num leito de um hospital, talvez seja os últimos momentos dessa pessoa no leito, ela quer saber se ela pode chegar na pessoa e falar do evangelho para essa pessoa, porque ela está com base naquela questão de que a mulher não pode realizar um testemunho público sobre das coisas de Deus. Ela quer saber se nesse caso ela pode pregar o evangelho a essa pessoa no leito. Acredito que sim, a gente não vê nenhuma proibição na palavra quanto a isso, né? A proibição da mulher falar é na reunião, na assembleia, mas de anunciar o evangelho, não vejo nenhum impedimento quanto a isso. Mas a gente não, como os irmãos sempre falam, a gente não cria regras, nós vivemos pelo Espírito, então é uma coisa muito individual, e não só para as mulheres, como para os homens também. Eu não posso, né, se eu não tenho o dom de evangelista, de repente, eu não vou sair por aí evangelizando. Eu acho que cada um. Agora, se eu estou num lugar e eu sinto no momento ali, e o Senhor coloca em meu coração para me falar para aquela pessoa, não vou me furtar a fazer isso, vou falar assim. E acredito que para as irmãs também, não haveria nenhuma proibição quanto a isso. Se a irmã está no hospital e tem uma pessoa ali, um parente, de repente, ou sei lá, e a irmã sente de pregar o evangelho, de falar de Cristo para aquela pessoa, acredito que não tenha nenhum impedimento quanto a isso. Essa questão até hoje é um pouco confundido, né? De o evangelho com a doutrina. O que a gente tem que ter em mente é que existe uma divisão nisso aí, né? Existe diferença. O evangelho, quando a gente fala do evangelho, a gente está levando uma mensagem de salvação para a alma da pessoa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A doutrina, a gente está levando para uma pessoa ensinamento. Não tem nada a ver com salvação. Uma pessoa, se ela ouvir somente doutrina, ela não vai poder ser salva. Ela pode até aprender alguma coisa. Vamos botar assim, intelectualmente, porque a gente só vai aprender verdadeiramente pelo Espírito, mas pegando um incrédulo. Se eu for querer falar de doutrina para um incrédulo, intelectualmente ele pode até entender alguma coisa que está ali, que é óbvio. Mas não pelo Espírito de Deus. E isso não vai avante. Mas serviu para a salvação? A doutrina, o ensinamento, não serve para a salvação. É esse ponto em que a mulher não exerce ensinamento. A mulher não ensina, não toma essa autoridade do varão. Mas o evangelho, que é o anúncio ou uma mensagem para a salvação da alma de todo pecador, não há impedimento. Então, o evangelho a pessoa vai dizer: o Senhor Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue para nos limpar de todos os pecados, ressuscitou ao terceiro dia, creia nele. Porque essa foi a obra perfeita de Deus, feita pelo Filho de Deus. Então aí a pessoa não vai estar aprendendo. Se ela absorver aquilo por fé, ela vai estar sendo salva. E isso, como o irmão falou aí, é tanto para homem como para as mulheres. Agora vem mais uma questão. Além da mulher não ensinar a doutrina, ela não tem ministério público, aquilo que um varão tem também. O que é o ministério? É um serviço
em que as pessoas olham para aquela pessoa ali, um homem, e várias pessoas estão observando ali, está sendo algo público. Vamos falar assim, em uma reunião, um varão se levanta para ler, para ministrar a palavra, para ensinar, pregar um evangelho para várias pessoas juntas. Uma mulher não vai fazer isso. Um varão, na rua, ele levanta a voz publicamente, pregando o evangelho. A mulher, não, porque ela não tem esse ministério público. Mas isso impede ela de falar do evangelho de uma forma individual e oportuna, como a irmã está dizendo aí, né, Erenilza? Não há impedimento nenhum. Tem uma pessoa no hospital, eu acredito que existe muitas irmãs aí que sentem esse desejo, vai no hospital e distribui folhetos evangelísticos. Existe momentos assim que essas irmãs falam com a pessoa, olha, crê no Senhor Jesus, o Senhor está voltando. É uma palavra que ela tá levando. Agora, publicamente, vamos dizer assim, uma irmã se levanta no ônibus e começa a pregar o evangelho. Aí não é o lugar da mulher. Mas isso não impede dela falar do evangelho para outras pessoas, principalmente os pecadores que estão necessitando. Então, existe essa diferença. Falar do evangelho, a mulher fala, assim. Ela não exerce um ministério público fazendo isso, falando do evangelho. O que a mulher não faz, o seu lugar, que as escrituras nos apontam. Ensino de doutrina. Ensino de doutrina, juntamente também com o ministério público que não é para ela. Então, se a irmã tem uma oportunidade de falar para a pessoa que ela deve crer no Senhor Jesus, fale, porque Deus quer salvar. E Ele não coloca esse empecilho, Deus alcança as pessoas. Só que existe essa questão de esfera, né? Onde é que a mulher vai atuar e como ela vai atuar. Eu vou atuar dessa forma que eu posso e dessa maneira. Amém. Obrigada, irmão. Eu tô com vontade de fazer a visita aí. Agora eu fiquei nesse ponto. Eu digo, vou conversar com os irmãos novamente. Eu já ouvi a vez, acho que eu já até falei com o irmão, mas aí eu foge da mente, assim, diante de muitos pensamentos, muitas coisas aí, me surgiu da mente, mas eu precisava saber, já como foi tocado o assunto sobre isso. Sobre esse tema também. Aí vai ser fácil quando a gente dividir. O evangelho é uma mensagem e doutrina é ensino. Doutrina não salva. Quem salva é o evangelho. E se falando da mulher, como é que eu vou anunciar o evangelho publicamente? Um monte de gente me ouvindo lá, eu falando com megafone ou no microfone, ou para lá e para cá? Não. Sim, vai no leito, ali é uma coisa mais, como é que a gente pode dizer, recatado, né? Não é público, mas que vai estar falando para uma pessoa. Sempre dividir assim, o evangelho é uma coisa, a doutrina é outra. A mulher, biblicamente falando, mais uma vez, como o irmão disse, né? Não são leis que nós fazemos, é a palavra de Deus que está guardando a mulher. Está guardando a mulher. Isso aí é uma proteção de Deus em relação à mulher. Isso é amor de Deus. Então, a gente não... Os irmãos que entendem bem isso aí não estão fazendo regra. Isso está na palavra de Deus aqui. Na Assembleia,
o irmão até colocou aqui, 1 Coríntios 14, Cláudio Mar. As mulheres estejam caladas nas igrejas, ou nas assembleias, nas reuniões, porque lhes não é permitido falar. Por que elas não falam? Porque ela não tem um ministério público. Aqui não está falando de doutrina. Aqui está falando delas falarem. Não tem esse ministério público. Mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja, na assembleia ou na reunião. Ou seja, até uma irmã na reunião de assembleia, não é uma reunião assim, informal como nós estamos fazendo aqui. É uma reunião de assembleia, onde foram reunidos aqueles 2 ou 3 ao nome do Senhor, e onde o Senhor se coloca ali no meio. As mulheres nem mesmo fazem pergunta, elas estão caladas, ou seja, elas estão em silêncio, em quietude. O que é que as mulheres estão fazendo ali naquele momento? Elas oram. É por isso que os irmãos dizem que a base de sustentamento de uma assembleia são as irmãs, porque elas estão em constante oração. Para que os irmãos, quando forem abrir a boca, falar, que falem realmente como oráculos de Deus, né, que tenham sabedoria para isso. Então, as mulheres, elas têm esse papel que é muito... A gente às vezes pensa que não é, por não aparecer, mas é um papel muito elevado. Creio até que é um papel mais elevado do que o ministério em si, público. Porque as irmãs estão indo diretamente a Deus, intercedendo pela Assembleia. Então, isso é muito importante a gente entender isso aí. Isso é o lugar que Deus colocou as mulheres, e os homens, por sua vez, têm o seu lugar público. É por isso que os homens, quando não exercem essa parte, eles estão falhando. Então, uma assembleia reunida ao nome do Senhor, e os irmãos e as pessoas precisam ouvir algo, e os irmãos ficam calados, as irmãs não vão poder falar. As irmãs estão atuando no seu lugar, mas os irmãos estão tendo uma certa falha. Porque quem levanta para orar na assembleia publicamente, todos ouvirem, né, é o varão. Quem vai estar lendo a palavra audivelmente é o varão. Quem vai ministrar audivelmente é o varão. Mas se em uma assembleia os homens não atuam isso, dessa forma, como deve ser, eles estão falhando no lugar em que Deus colocou eles. Enquanto as irmãs, na sua quietude, na assembleia, estão fazendo aquilo que Deus pediu. Então é importante entender essas coisas. É um lugar de, vamos dizer assim, de grande importância. Acho que perguntaram aqui alguma coisa. Aqui a irmã Cleonice Pitanga, ela perguntou, irmãos, orar em público, a mulher não pode, né? Nem se tiver um varão presente. Nem se tiver um varão presente. Olha, público é público, não é isso? Como a gente está falando aqui. Mas existe uma esfera em que as irmãs oram, sim, que é a esfera da família, que não é um lugar público, é um lugar familiar, é algo reservado, é privado. Então, se uma mulher, uma irmã, ela tem o seu marido, seus filhos, e ela quiser orar na frente do seu marido, dos seus filhos, sim, ela está num ambiente familiar. Agora, publicamente, já tem mais gente, já tem irmão, já tem um varão ali de junto, vamos dizer assim, num evento que tem, reúne os parentes, né? E como já aconteceu, que eu já vi,
Aí, de repente, uma mulher que é a prima, a tia, não sei quem, vai lá e começa a orar com os varões ali. Ali não está sendo ambiente familiar, embora seja com muitos parentes, mas não é um ambiente reservado, privado. Ali está sendo público. Tem muitas outras pessoas ali. A irmã perguntou aqui: me refiro na casa de alguém, caso tenha um varão. Na casa de alguém não é a família, é um lugar fora da esfera da família, não é? Mas na família, sim. Ou, ali, creio que entre mulheres, né? Vamos dizer, numa assembleia que não tem mais varões, mas só tem as mulheres ali, as mulheres, se elas estiverem juntas ali, elas vão estar em oração, não há problema. Não está sendo uma coisa pública, está sendo um ambiente também de assembleia. A irmã Erenilza levantou aqui a mão. Oh, desculpe aí, Isaac, quer falar? É 1 Timóteo, né, 2:8, só para as irmãs não ficar com nenhuma dúvida aí sobre esse assunto da oração. 1 Timóteo 2:8. Versículo 8. A gente pode ler daqui para ter um entendimento melhor como começa com o varão, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento. Deixa eu ver se esse versículo aqui mesmo. É 2 Timóteo, não é não? Não, 1 Timóteo 2:8. 8. Aqui. Isso. E está continuando. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo, a verdade, Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Isso aqui é Paulo. E Paulo, ele chega aqui e diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E aí ela vem para a parte das mulheres. Ele já não fala a mesma coisa, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Continua aqui falando: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, é a questão do ensino, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, aqui ele está falando do assunto inicial, né, que deve se fazer orações, deprecações por todos os homens, pelos reis, né, pelas autoridades, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, tanto o homem como a mulher fazem isso. Mas aí ele vem dando um detalhe. Aonde é que vai, onde é que o homem vai fazer isso e aonde é que a mulher também vai atuar? De qual modo vai ser feito isso? Pronto, ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então ele dá esse aval, né? Paulo fala, inspirado pelo Espírito de Deus, que os homens têm esse ministério público em todo lugar. A questão está aqui. Em todo lugar. Já as mulheres
ele já não fala a mesma coisa. Existe uma questão de pudor, modéstia, dá um testemunho cristão isso aí. A mulher dá um testemunho público. Ela não tem ministério público, como os homens têm. E junto, em obediência a Deus, todos estão dando testemunho. A irmã Rita perguntou, Dal, é orar, é aprender? Não sei, foi isso, Rita, que Rita perguntou? Ou é hora e... Não, foi quando eu estava falando sobre a mulher, o que a mulher deve fazer na Assembleia, ela ora e aprende. Fica em silêncio e aprende também em silêncio. Isso. Algum irmão quer falar mais alguma coisa aí? Quer complementar? Quer corrigir? Fique à vontade, irmãos. Para complementar também, tem Atos 2,7, se quiser ler também, quanto ao Ministério Público dos Homens. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Os homens estavam falando até em idiomas, em outras línguas. Depois, quem quiser dar uma lida aqui em Atos 2, vai entender melhor todo esse contexto aqui. Vai repetir também no versículo 15, então a gente vai ver que não tem nenhum momento uma mulher atuando nesse ministério público aí. E bem no batismo, né, do Espírito Santo, no início da igreja. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. José Nilton, levantou a mão. Irmão, Agora, o Dal, eu acho assim, agora, como estão dizendo, não é proibido as mulheres falar do evangelho para outra pessoa, né? Falar de Cristo, falar do amor de Deus por nós e falar de Cristo, né? Não é proibido, não, na palavra aí, né? Eu acho que a dúvida delas é isso, é dela estar falando para outra pessoa de Cristo. Eu acho que é proibido, eu acho que ela está orando em público e querendo pregar o evangelho, né? isso. É assim. Olha aqui o que José Nilton colocou. Irmãos, essa matéria tem que ser bem tratada, pois hoje as respostas das mulheres e seus defensores são: na época em que 1 Timóteo foi escrito, a maioria das mulheres era analfabeta. Apenas os homens tinham educação. Logo, não seria apropriado a mulher ensinar, porque ainda estava aprendendo. Daí a mulher sendo mais nova na educação, tal como Eva era mais nova que Adão. Poderia ser mais fácil enganada por falsos ensinos. Hoje elas não aceitam essas explicações. Dizer deve ser bem tratado.
É, o que acontece hoje, né? Existem as falácias no mundo, até no meio religioso, né? Na verdade, no meio religioso, as falácias existem, né? Com especulações. Mas a questão é, aqueles que estão sendo despertados para a verdade se agarrem à verdade, que está na palavra de Deus. Porque vem realmente as especulações, como o irmão está falando. Mas o entendimento a gente busca em Deus e aguarda em Deus também. Então, o cuidado que a gente deve ter é de não ficar dando ouvido a essas falácias do mundo. E a gente se volta para a palavra de Deus, como está sendo colocado aqui, o que está sendo falado, está sendo mostrado na palavra também. Então, não existe questão de, aquilo aconteceu porque era cultura, porque as mulheres eram prostitutas, porque era analfabeta, porque não sei isso, por causa daquilo. Se a palavra não está falando, então não é. O que é o que a gente aprende através das cartas, né, dos apóstolos, e em especial as cartas de Paulo. Então, o que a gente quiser saber, o que se refere a nós, que participamos da igreja, o corpo de Cristo, nós vamos nas cartas dos apóstolos. E aí existe toda essa falácia, como o irmão está falando. E é um assunto que a gente deve ter bem em mente, né? Bem seguro isso aí, por causa desses falsos, esses faladores aí, né? Esses falsos mestres. Chegamos no nosso horário, né? Na verdade, até 9h30, mas sempre tem uma, uma estendidazinha assim, né? Mas graças ao Senhor que isso é para a nossa edificação, nossa exortação também e consolo, né? Se há necessidade disso. Então, irmãos, e irmãs também, a gente já pode estar encerrando aqui. Só vou fazer a pergunta aos irmãos: o que é que vocês acham? A gente volta a esse assunto aí, para ouvir a opinião de alguns outros irmãos também, ou até a gente fixar mais isso? O que é que os irmãos acham aí? Os irmãos estão comentando. Michel, Isaac. Ô, Dal, por mim, eu entendi claramente. A explicação dos irmãos foram bastante edificantes. Então, se a gente for continuar de onde a gente parou, acho que vai ser proveitoso. Se a gente quiser, se os irmãos ainda não entenderam, aí a gente pode repetir o tema. Mas se for por mim, a gente continua de onde a gente parou. Concordo também com o Michel. Pronto, então posso sugerir só uma coisa aqui, a gente fazer esse resumo direto, sem comentários, sem nada, somente, só mais uma vez a leitura aí. Pode ser, irmãos? Na próxima reunião, não é isso? Não, agora mesmo, a gente faz só um resumo aqui agora, para na próxima a gente já passar para outro tópico. Mas sem comentários, vai descer direto, só para relembrar enquanto está fresco. O que é que acha? Vamos lá. É porque pelo horário, Dal, isso pode demorar um pouquinho, né? É, O que eu acho que pode ser proveitoso é fazer a leitura novamente na próxima reunião. Ler sem comentar e continuar de onde a gente parou, então. Entende? pronto. Ok, então. Então a gente encerra aqui. E se for de ler de novo, na próxima a gente lê. Então a gente passa definitivamente para outro tópico, não é isso? E também, irmão Michel, podia aprofundar um pouco mais nesse